existe um lugar onde você pode ter a certeza que você está ou estará seguro. Esse lugar é o centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para você viver, presta atenção no que eu estou te falando aqui. O lugar mais seguro para você viver, para você estar, é no centro da vontade de Deus. E sabe, quando você tem a certeza que você está no centro da vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, você é uma pessoa cheia de paz. Na verdade, você não se preocupa com os acontecimentos. Quando você tem a certeza que você está na vontade de Deus, que você está no centro da vontade de Deus, você não se preocupa com os acontecimentos. Os acontecimentos não atingem, ele não abala você, porque você sabe, eu estou no centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, o endereço que você precisa encontrar, que você precisa viver, que você precisa permanecer, é o centro da vontade de Deus. Mas eu sei também que é um grande desafio ter a certeza de estar neste lugar. É um grande desafio, não é tão simples assim. Ter a certeza que você está ali no centro da vontade de Deus é um grande desafio. Mas nessa noite, através dessa passagem que eu quero ler com você, eu tenho certeza que essa palavra vai te ajudar a ter essa certeza de estar no centro da vontade de Deus. Amém? Tem uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 22, que eu quero ler com você. Vocês estão aqui, gente? A partir do versículo 7, que diz assim: chegado o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia sacrificar o cordeiro pascal, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Olha a dúvida aí, ó. Onde que é, Jesus? Onde é que tem que ser preparado isso? Ele respondeu: quando entrardes na cidade, um homem sairá ao vosso encontro, carregando um jarro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Jesus, ele envia alguns dos seus discípulos, Pedro e João, para preparar a ceia. Ele ia viver com aqueles homens a última ceia. E ele queria que aquele momento fosse um momento diferente. Era a última ceia. Ele queria que aquele momento fosse algo assim marcante na vida dele e daqueles homens. Então o que ele faz? Ele envia aqueles homens para preparar a ceia. Só que o grande desafio era encontrar o lugar onde ia acontecer a ceia. O grande desafio era esse: encontrar o lugar aonde ia acontecer a ceia. Esse é o grande desafio, encontrar o centro da vontade de Deus, amém, gente? Então Jesus fala para eles o seguinte: ó, vocês vão seguir um homem com um jarro de água. Vocês vão seguir esse homem. A princípio parece ser algo muito simples. Só seguir um homem com um jarro de água é muito fácil isso. É simples. Mas não é tão simples assim, porque em Israel, na cultura deles, principalmente naquele tempo, homem não carregava um jarro de água. Homem não carregava um cântaro de água. Quem fazia isso eram as mulheres. Isso era cultural. Isso era muito forte ali. Homem não carregava um jarro de água. Então veja que agora ficou mais difícil. Complicou. Porque não era algo comum um homem carregar um jarro de água. Não era algo simples, normal, um homem carregar um jarro de água. Eram as mulheres que faziam isso. Então o que Jesus está falando para eles é o seguinte: se vocês querem encontrar o lugar da ceia, se vocês querem encontrar este local, vocês vão ter que abrir mão de seguir o que é comum para seguir o homem com um jarro de água.
melhorar isso para você. O que Jesus está falando para eles é o seguinte: vocês vão ter que abrir mão de seguir o que é comum, de seguir o que é normal, para seguir o que é sobrenatural. O que Jesus está falando para aqueles homens é o seguinte: vocês, para encontrar o lugar, vocês vão ter que abrir mão daquilo que é comum da vida, daquilo que é cultural, e vocês vão ter que olhar e acreditar e seguir o que é sobrenatural. Não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você aqui essa noite, mas se você é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, você precisa parar de andar neste mundo seguindo apenas o que é normal, e você precisa começar a acreditar no sobrenatural de Deus. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele acredita no sobrenatural. Ele acredita que um homem pode carregar um jarro de água. Nós cristãos, nós acreditamos no sobrenatural. Não é possível encontrar o centro da vontade de Deus vivendo uma vida normal, uma vida como todos vivem, buscando acreditar apenas naquilo que é cultural deste mundo. Não, nós vivemos por aquilo que é sobrenatural. Muitos momentos da sua vida você vai ter que deixar o que é normal e você vai ter que começar a acreditar. Vai acontecer de maneira sobrenatural. E sabe de uma coisa? Esse homem com um jarro de água, ele simboliza alguém muito importante para nós. O homem com um jarro de água simboliza para nós o Espírito Santo. Porque foi justamente naquela casa, naquela ceia, que em um certo momento Jesus fala para os discípulos assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro. O nome dele é Espírito Santo. E ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele é o homem com um jarro de água. Ele é aquele que vocês têm que seguir. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele vive nessa terra sendo guiado pelo Espírito Santo. E quando você segue o Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, pode ter essa convicção: você vai estar no centro da vontade de Deus. Melhor, você vai ter a certeza que você está no centro da vontade de Deus. E aí, querido, independente dos acontecimentos, independente das suas lutas, independente das suas provas, independente dos desafios que você vai passar, você está em paz, você está tranquilo, porque você sabe: eu segui o homem com um jarro de água, eu estou seguindo o Espírito Santo, e eu posso ficar tranquilo, porque ele me deixa no centro da vontade do Pai. Aqui eu estou seguro. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: você precisa aprender a seguir o homem com um jarro de água. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma energia, não. O Espírito Santo não é um arrepio, não. Tudo isso a gente sente. O Espírito Santo é Deus. Deus. E quando a gente aprende a seguir esse homem com um jarro de água, o Espírito Santo, nós estaremos convictos. Estamos no centro da vontade do Pai. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. Vocês estão aqui vocês estão sentindo já o Espírito Santo aqui ou não? Quais são os resultados na vida de quem está no centro da vontade de Deus? Levante a sua mão se você tem fé para declarar. Vamos declarar as dicas assim, ó: 2024, de segunda a domingo, eu vou seguir o Espírito Santo e vou viver no centro da vontade do Pai. Essa história é maravilhosa porque ela nos traz aqui algumas chaves que mostram os resultados na vida de quem está no centro da vontade do Pai. O primeiro resultado está aqui no versículo 11, diz assim: e direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te,
onde fica o aposento em que comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Aqui está a primeira chave, irmãos. Aqui está o primeiro resultado naquele que vive no centro da vontade de Deus. O que vive no centro da vontade de Deus, olha esse resultado: Deus sempre chega na frente. Eu não sei se você entendeu. Jesus fala para aqueles homens: vocês vão chegar lá e vocês vão perguntar onde que é o aposento. Aqueles homens não chegaram lá pedindo o aposento. Aqueles homens chegaram lá perguntando aonde era o aposento. Não, tem uns 5 que já estão entendendo. Eles não chegaram lá pedindo, eles chegaram lá tomando posse. Ei, tem um tanto que já está começando a entender. Eles não chegaram lá mendigando, eles chegaram lá tomando posse, porque eles são filhos. Porque aquele que está no centro da vontade de Deus, Deus sempre chega na frente de tudo aquilo que você precisa, de tudo aquilo que você necessita, de tudo aquilo que você está buscando. Deus chega na frente. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus chega na frente. Ei, antes de chegar naquele lugar, o Espírito Santo já tinha tocado no coração daquele homem. Eles vão chegar aqui. Deus já tinha tocado. Querido, você precisa viver no centro da vontade de Deus. Se você viver no centro da vontade de Deus, você vai começar a viver isso na sua vida, no dia a dia. Você vai ver onde você vai, sabe aquela pessoa que você precisa conversar, Deus já tocou o coração dela. Você começa a viver uma vida onde você não vive mais pedindo, você toma posse. Deus na frente. Mas sabe, quando nós estamos sendo da vontade de Deus, Deus está na frente. Agora presta atenção no que eu estou te falando. Quando você sai da vontade de Deus, Deus fica para trás. Quer saber quando você saiu da vontade de Deus? Deus ficou para trás. É um relacionamento que está fora da vontade de Deus? Deus fica para trás. Pastor, será que é ou não é de Deus esse relacionamento? Deus está na frente ou está atrás? Teve que ficar para trás? Saiu da vontade. Um projeto, um sonho, algo que você quer viver. Para você viver isso, Deus ficou para trás. Está fora da vontade de Deus. Porque o que é da vontade de Deus, Deus está na frente. Ele fica na frente. E pode falar uma coisa, irmão, segura essa palavra. Quando Deus está na frente da sua vida, o inimigo está atrás. Porque a palavra fala lá em Tiago 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando Deus está na frente, o diabo está para trás. Porque não é você que foge do inimigo, é ele que foge de você. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo. Quem sabe aí? Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia! Olha pro teu irmão, fala para ele assim: é Deus na frente, irmão. Quem está entendendo essa palavra aqui hoje? Mas aqui nós temos o segundo resultado na vida de quem vai andar no centro da vontade. Quem vai andar no centro da vontade de Deus aqui, irmão? Está no versículo 12 assim, ó: então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada. Olha o que Jesus fala para esses homens. Olha, ele vai mostrar para vocês uma sala mobiliada. Fazei ali os preparativos. Olha o segundo resultado da vida de quem está no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus, tudo é do gosto de Deus. Vou falar de novo. Você quer saber se você está no centro da vontade de Deus? Tudo o que está acontecendo na sua vida é do gosto de Deus. Deixa eu falar uma coisa, querido. Eles chegam naquele lugar, Jesus fala para eles: vocês vão encontrar uma sala que já está mobiliada. A sala não está vazia, não. A sala já está mobiliada, do meu gosto. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui essa noite. Deus tem gosto.
é assim às vezes que a gente fala, se passa alguém e você olha essa roupa, principalmente mulher que repara mais, homem não repara essas coisas, né? Passa, não gostei dessa roupa, aí você fala, tudo é uma questão de gosto, né? Irmãos, no reino de Deus é assim também, tudo é uma questão de gosto, tem que ser do gosto de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, tem que ser do gosto de Deus. Ai, pastor, isso está tão bom para mim. Não basta estar bom para você, tem que estar bom para Deus. É do gosto de Deus. Sabe, eu e minha esposa, a gente já teve a experiência de morar em casas onde a gente chegava ali e a casa não tinha nenhum móvel, não estava mobiliada e a gente tinha que mobiliar. Mas também a gente já teve a experiência de mudar para casa onde a gente chegar ali, a casa já estava mobiliada, e não tinha o que fazer, a gente tinha que simplesmente, se adaptar àquilo e entender que o dono da casa é que manda. E sabe, o Espírito Santo falou uma coisa para mim: quantas vezes nós estamos fazendo isso com Deus? Nós queremos que Deus faça as coisas na nossa vida conforme o nosso gosto. Nós queremos que Deus faça na nossa vida conforme a nossa mobília, conforme aquilo que nós queremos. Deus tem que se adaptar à nossa mobília. Querido, isso precisa mudar em nome de Jesus. Tem que ser do jeito de Deus, do gosto de Deus, a mobília de Deus. Somos nós que temos que nos adaptar à mobília de Deus. Sabe por quê? Talvez até hoje você vem vivendo uma vida onde tudo tem que ser do teu gosto, do jeito que você quer, e tudo foi sempre assim, do seu gosto, e tudo que você fez conforme o seu gosto, muitas vezes só trouxe desgosto para você. Mas o Espírito Santo está falando para você hoje, na hora que você mudar isso, aleluia, na hora que você abrir mão do seu gosto para fazer o gosto de Deus, onde tinha desgosto na sua vida, cada área que você teve desgosto, você vai desfrutar de uma vida saborosa na presença de um Pai bondoso, um Pai amoroso, aleluia. Você vai começar a sentir o sabor de Deus na tua vida. Chega de desgosto. Sabe, enquanto eu estava orando nessa palavra, Deus falou para mim assim, tem gente que acha que o problema na vida é a casa, mas o problema é a mobília. O problema é meu casamento. Não, o problema é a mobília do teu casamento. É o que você está fazendo com ele. O problema é essa cidade, o problema é a mobília da cidade, irmão. O problema é esse trabalho. Não, é a mobília, é o seu gosto lá. Começa a fazer o gosto de Deus. Começa a viver de acordo com a vontade de Deus. Começa a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Pode ter certeza, onde tinha desgosto na tua vida, você vai desfrutar de uma vida saborosa na presença de Deus. Tem que mudar a mobília. Fala para o teu irmão assim, a mobília de Deus tudo combina. As cores combinam. Tudo combina, irmão. Chega de uma vida de desgosto. Está na hora de você ter uma vida saborosa na presença de Deus. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra aqui? No versículo 13 nós temos aqui mais um resultado. Quem quer viver no centro da vontade de Deus? Vocês estão ficando quietinhos por quê? Quem ainda quer viver no centro da vontade de Deus? Aleluia. Versículo 13 fala assim: eles foram e acharam. Uau, eles acharam, irmão. Você vai achar o centro da vontade de Deus para sua vida. Eles acharam, como Jesus lhe dissera, e prepararam a refeição da Páscoa. Aqui está a terceira e última chave para nós. Olha aqui para mim, gente. Quando você está no centro da vontade de Deus, tem revelação do propósito de Deus para a sua vida. Vou falar de novo para você gravar isso. Quando você está no centro da vontade de Deus, tem revelação. Os seus olhos se abrem. Você entende qual é o propósito de Deus para você. Sabe por que eu estou falando isso? Aqueles homens chegam naquele lugar, eles encontram, irmãos. E ali Jesus fala, quando vocês encontrar, vocês vão começar a preparar a ceia. Aí eu fico imaginando Pedro e João ali preparando a ceia. Pega o pão. Vamos lá João, vamos lá Pedro. Pega o pão, pega o vinho e preparando a refeição. E para eles era apenas uma refeição.
quero que você entre comigo nessa história. Para aqueles homens, até naquele momento, era só uma refeição. Eu fico imaginando lá eles pegando pão, organizando, colocando o vinho no lugar, e era só uma refeição. Mas quando chega o momento da ceia, Jesus pega o pão e fala assim: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei todos, este é o meu corpo. Da mesma forma, ele pega também o vinho, ele diz assim, ó: esse vinho simboliza o meu sangue. O meu sangue que é derramado por vós. Queridos, eu fico imaginando Pedro e João um olhando para o outro, dizendo: não era só uma refeição, é muito mais que uma refeição. Não era só uma refeição, é muito mais que isso. Naquele momento eles tiveram a revelação do propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando você está no centro da vontade de Deus, Deus revela o propósito dele sobre a tua vida, e você começa a entender que a sua vida é muito mais do que você imagina. Você começa a entender a razão da sua existência, que a sua vida é muito mais do que você passear, do que você trabalhar, do que você se vestir, de que você fazer qualquer coisa nessa terra. Que a sua vida é para a glória de Deus, que Deus te criou para a glória dele. Você é muito mais do que apenas comer, do que apenas se vestir, do que apenas passear, do que apenas trabalhar. Deus fez você para a glória dele. Deus fez você para a glória dele. Por favor, viva além do que apenas viver. Viva por um propósito maior do que apenas viver. Eu me lembro, em 1999, quando Cristo me salvou. Eu já tinha 16 anos de uma carreira de música secular, levando entretenimento para tudo quanto é lugar, até o dia que eu pisei numa igreja e Deus revelou qual era o propósito dele para a minha vida. E ele falou: eu fiz você para levar a minha palavra. Eu abri mão de contrato, eu abri mão de fama, eu abri mão de tudo isso. Sabe por quê? Porque eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Você está no centro da vontade de Deus, os seus olhos: a minha vida é muito mais do que eu imaginei. Sabe qual que é o resultado disso? Você é curado de daquilo que você um dia foi doente. Porque a palavra fala em Isaías 53:4: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, toda a culpa é removida. Sabe por quê? Você entende que independente das falhas, independente do quanto você errou, do quanto você pecou, a palavra do Senhor fala em 1 João capítulo 1 versículo 7: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso é o cristianismo, isso é o novo nascimento. Pelo perdão de Deus, você pode recomeçar. Que você esteja sujo, você tem recomeço. Sabe por quê? Porque você seguiu o homem com um jarro de água. O homem com um jarro de água, como a palavra diz aqui, naquele dia entrou naquela casa e deixou o jarro de água. E no momento da ceia, Jesus pega o jarro de água, derrama a água na bacia, cinge-se com a toalha e começa a limpar, lavar os pés dos discípulos. Posso te falar uma coisa?
siga o homem com um jarro de água. Siga o Espírito Santo, que por mais que o mundo tenha sujado você, por mais que às vezes na caminhada deste mundo você possa sujar os seus pés, se você está seguindo um homem com um jarro de água, ele sempre vai te levar num lugar onde tem água para limpar você, onde tem água para lavar você, porque santo não é aquele que nunca se suja, santo é aquele que Deus sempre está lavando. Quantos entendem essa palavra aqui essa noite? Nunca pare de seguir o homem com um jarro de água. Por mais que você tenha se sujado, ele sempre vai lavar você. E a boa notícia é que você seguiu ele essa noite. O homem com um jarro de água está aqui, o Espírito Santo.